Malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados por este hobby, que adora falar e adora estar a ter estas conversas na vossa companhia. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Olá, Bruno. Olá. Hoje temos para vos falar de um tema que move muitas pessoas no hobby e que temos, se calhar, falado muito pouco aqui no podcast. Não me interpretem mal, nós falamos da componente competitiva dos jogos de tabuleiro aqui com fartura e todos sabemos que no grupo do Bruno perder tem as suas consequências, por isso... mas hoje vamos falar num grau de competição, se calhar, completamente diferente. Vamos levantar um pouco o véu do mundo das competições internacionais e nacionais de jogos de tabuleiro e como é um tema que nós os três apenas conhecemos de fora, de bancada, no fundo, pedimos aqui um reforço à altura para debater este tópico que temos algum conhecimento, mas que merece muito mais conhecimento para a conversa ser à vossa altura, à altura de quem nos está a ouvir. Ele já é campeão mundial em múltiplas vezes, em múltiplos jogos, já correu o mundo para competir, só para sublinhar alguns dos títulos que já conquistou. O nosso convidado foi campeão do mundo de Stone Age em 2015, ganhou medalhas de ouro em Catan no London's Mind Sports Olympiad em 2 anos consecutivos, 2016 e 2017, entre muitas outras conquistas, e também, claro, é criador de jogos, com já 3 jogos publicados, o Douro 1872, o Fado e o Garum, que se estiveram no nosso último episódio, até foi o jogo que eu trouxe na rubrica anterior. Já devem estar a ver quem é. É Relações Públicas e responsável por Organized Play na Devir. Estou, claro, a falar do grande Ricardo Jorge Gomes. Muito, muito obrigado, Ricardo, por te juntares a nós neste nosso modesto sofá virtual. O vosso sofá não é nada modesto, eu é que estou bastante contente por estar aqui. Muito obrigado por esta honra. É um prazer juntar-me a vós para estes 3 dedos de conversa. Muito, muito obrigado, Ricardo. Começo só por te dar os parabéns por todos estes prémios que já conquistaste e, claro, um enorme obrigado por levares a bandeira de Portugal assim aos topos desses leaderboards por esse mundo fora. Acho que é mesmo de louvar. E iniciando, se calhar, até a nossa conversa, exatamente por isso. O que é que... Vamos, se calhar, debater um pouco todos o que é isso de um jogador profissional board gamer, se isso existe, não é? Nos videojogos isso até é uma coisa prática, normal. Será que já podemos dizer que existe? O que é que seria se existisse um professional board gamer? Ricardo, o que é que achas? Não conhecendo por completo a realidade em ações, é sempre difícil, seja lá onde for, haver essa categoria. De qualquer das formas, existem modelos organizados, muito, muito organizados, com condições que aqui em Portugal ainda não existem e já existem lá fora há imenso tempo, que é o facto de haver clubes de jogos de tabuleiro e que formam equipas para as suas próprias competições e que têm os seus próprios campeões e que depois dão origem a campeões nacionais que vão com suporte federativo às competicionais de jogos estranhos. Isso é alguma coisa que cá não existe. Se eles são profissionais, são muito perto disso. Eu lembro-me de, em 2010, foi a primeira vez que saí de Portugal, foi a primeira vez que ganhei contacto, porque, na verdade, eu posso dizer que a primeira vitória, que foi o Nacional de Catan de 2010, caiu meio do céu aos trambolhões. Alguém tinha que ganhar, não tinha havido nada, e fui eu, pronto. Foram 9 jogadores que participaram no primeiro campeonato nacional de Catan, e, portanto, alguém havia de ganhar, a probabilidade era de 11% e saiu uma legal. E a partir desse momento eu ganhei um avanço face a todos os outros. É que se eu já tinha ganho, se calhar é porque não era dos piores, e depois com a experiência internacional abriu muito mais os horizontes. Yeah. Mas nesse mesmo campeonato do mundo de Catan 2010, que foi jogado na Alemanha, eu lembro-me, fui eu e foi o vice-campeão nacional, fomos os dois e fomos juntos, apanhámos um avião com escala. Chegámos a Zurique para ir jogar na Alemanha e a seguir fomos de comboio, e ao chegarmos à terrinha onde aquilo aconteceu, tínhamos então um transfer à nossa espera para nos levar para outro mundo. Pronto, o transfer por natureza, com um carro decorado e tal, já dava
alguma antevisão do que é que podia ser. Mas ao chegarmos a um mega castelo, abrirem a porta para nós entrarmos e fechar a porta daquelas de ponte de unir ao outro lado do fosso, e depois vermos bandeiras de Catan por todo o lado e mais algum nas paredes, e aquilo tudo decorado, e os autores, os developers da Cosmos e tudo e mais alguma coisa, percebemos que de facto estávamos num sítio interessante. Quando depois nós estamos a jogar e o apoio que tínhamos era um ao outro, do género, primeiro a acabar e a ter com o outro para ver como é que estava a correr, e começamos a ver países com fatos de treino, países em que a pessoa jogava e ao lado dele estava outra com o mesmo fato de treino, países em que acabavam de jogar e iam para um canto da sala ter massagens, nós começámos a perceber que de facto a nossa realidade era um pouco diferente. Pronto. Que brutal. Isto aconteceu no Mundial de Catan e acontece em mais provas. Mas a grande visão que tive a nível do que é diferente para alguns países foi quando na primeira MSO, a primeira MSO que fui foi em 2015, e na primeira MSO fui jogar à Ballon, e numa das rondas da Ballon estava lá o multicampeão mundial, que por acaso é francês, que é a pátria europeia à Ballon, e ele acaba o jogo e despe a t-shirt, fica lá com a luzinha de alças, e vem lá uma menina toda jeitosa e começa-lhe a dar massagens nos ombros. A terceira visão grande que tive é completamente ao contrário dessa. Não mete medidas jeitosas, não mete massagens. Creio que Campeonato do Mundo de Carcassonne 2016, há sempre algumas pessoas que levam Kiko ao lado deles a assistir aos jogos. Eu estou a jogar um jogo, eu creio que era o búlgaro. Ele perde, eu levanto-me, assinamos a folha com o resultado, eu levanto-me para ir entregar ao árbitro, é normal quem ganha assim entrega, levanto-me para ir entregar ao árbitro, cumprimento, assim que eu saio ligeiramente do assento da cadeira, eu vejo a pessoa que está ao lado do jogador, que ou era o empresário, ou era o representante da editora, ou era o representante da federação, dar-lhe um caldo de tal maneira que a cabeça dele foi à mesa. Portanto, são realidades muito diferentes, porque aquilo que eu tive neste contexto foi ir com o vice-campeão nacional, darmos ali umas boas gargalhadas e desfrutarmos ao máximo. Na MSO, ir primeiro com a minha esposa e a minha filha, depois ir com o Samuel Pires, que era um elemento do grupo de Setúbal que adorava jogos e que tem uma capacidade fantástica para esse tipo de coisas, e nós treinámos durante 3 anos sempre para irmos juntos, ele na categoria Júnior, onde chegou ao 3º lugar mundial, e de resto, sempre a minha esposa para aqui ou para ali, ou o vice-campeão, ou até papel invertido. Eu cheguei a ir a um europeu de Catan que o vice-campeão era eu, portanto nas competições de Catan normalmente vão 2 pessoas, e assim foi. Pronto. Este é o relato máximo. Ou seja, eu não me lembro de ter ido com massagista, não me lembro de ter ido com treinador, não me lembro de ter ido com staff técnico, nem ninguém da editora a acompanhar-me. Portanto, há realidades diferentes. E os países da Europa Central, Alemanha, Holanda, Dinamarca, os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e os países dos países muito desenvolvidos, especialmente tecnologicamente da Ásia, estou aqui a falar Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, têm esse tipo de organização. Aqui não somos só nós. Eu também não me lembro de alguma vez os espanhóis terem levado equipa técnica ou os italianos, mas pronto. Mas há de facto esta diferença. O máximo parecido com isto que alguma vez registrei foi ir com o Samuel a Londres e fazermos t-shirts para irmos a dizer Portugal, com o nome de um e o nome do outro nas costas, que eram oferecidas por uma empresa da nossa cidade, Setúbal, que faz impressões, portanto é um centro de cópias, e o centro de cópias metia o nome nas costas e lá íamos nós. Pronto. Foi o nosso patrocinador máximo, a nossa pequena sensação de sermos amador ou profissionais. Pro level. Epá, olha, primeiro, muito obrigado pela partilha, porque ilustraste de uma maneira que eu consegui mesmo imaginar a entrada e tudo. Já para não falar na menina a vir com a massagem. Bem, isto já motivou de certeza muitos dos nossos ouvintes a tornarem-se profissionais. Deem direito a massagens. Calma, não é ser profissional para direito a massagens. Ele levou a massagista com ele, não é? Ele era o campeão nacional francês da Ballon, que é quase como um desporto nacional. Aquilo é a fonte de orgulho dos franceses. E ganhou imensos títulos. É o Vincent Frochot, ele
ele é um jogador excepcional e é a lenda mundial do Avalon. Pronto, já temos umas coisas giras, não é? Muito giro, muito giro. Pá, falaste na Coreia e eu já passo a palavra aqui ao Bruno também para ouvir o que é que ele acha e ouvir também o comentário dele da tua partilha. Mas eu lembro-me na Coreia, efetivamente, alguns jogos de tabuleiro clássicos são mais do que profissionais. Aquilo, há pessoas que vivem a vida toda, largam a escola. Estou-me a lembrar do Go em particular. Para eles é desporto nacional, de tal maneira que as pessoas ou vão estudar Go e fazem disso uma vida inteira, não é? Quer dizer, dedicar uma vida desde miúdo a jogar, praticar, aprender, estudar Go, pronto, já leva assim, já não é profissional, não, eu acho, é mesmo uma vocação quase. Mas não se fazia ideia, confesso, que já tivéssemos então efetivamente um nível de patrocínio dentro da Europa. Eu já percebi que os latinos estão ainda fora dessa liga, mas pelo menos na Europa Central já haver assim um patrocínio interessante. Bruno, o que é que tu achas? Epá, eu agora estava a ouvir o Ricardo e a primeira vez que eu me dei conta de que existiam concursos, não é concursos, campeonatos mundiais e este tipo de torneios, foi com algumas partilhas até no Facebook há uns anos atrás, em que me dei conta de quem é que era o Ricardo e eu lembro-me de pensar, mas como é que ele vai? Existem federações, quem é que financia as viagens? Ele trabalha disto? Para mim mesmo não me estava a fazer sentido. E agora com esta história toda eu acabei por perceber que é muito por vontade dele, porque se não fosse por ele eu não sei como é que ele iria lá chegar. Mas a motivação que leva ao Ricardo realmente estou curioso para saber primeiro, como é que tu gerias a tua... Presumo que tivesses uma profissão para além de jogar jogos a nível profissional ou pelo menos nos campeonatos. Como é que gerias estas duas vidas, não é? Se tinhas que ir a férias, quem é que financiava as viagens? As viagens, se eras tu ou se era alguém que patrocinava? Ou, por exemplo, mesmo a estadia, não sei se tu ias e voltavas no mesmo dia ou se os torneios eram 2, 3, 4 dias, seja lá o... Estou super curioso para saber essas histórias, porque a tua introdução já foi espetacular e como a Marco já estava aqui a imaginar como é que as coisas estavam, foi muito visual, mas é super curioso. E estás-me a dizer que em Portugal as coisas são completamente diferentes do centro da Europa, não tenho dúvidas nenhumas, nem esperava outra coisa, mas não fazia ideia que havia gente que levasse a sua massagista, não fazia ideia que existem países que realmente quase que é possível mesmo viver disto. Hoje vai ser um episódio em que eu vou aprender muito. Sem dúvida. Olha, responder às tuas questões. Primeiro, sempre que vais com qualificação, vamos chamar-lhe assim, normalmente quem te envia paga pelo menos o voo. Ou seja, eu sempre que fui a um campeonato do mundo de Catan e joguei 3, eu fui com o voo pago e depois o alojamento também é fornecido, aí já não pela editora que te envia, neste caso seria sempre a Devir, mas pela própria organização. Eu participei em 3 mundiais, esses 3 mundiais foi assim, foi voo pago pela Devir, alojamento fornecido pela organização. Participei em 3 europeus, o primeiro e o segundo foi voo pago e tudo o resto do teu bolso, e o terceiro foi voo pago e alojamento fornecido pela organização. Sempre que foi um Mundial de Carcassonne, participei em 5 consecutivos, foi com voo pago e tudo o resto do nosso bolso. Ou seja, alojamento, deslocações e por aí afora. O que ganhas, e isto é muito excepcionais, e estamos a falar de campeonatos cuja participação é gratuita. Portanto, atenção, também não podemos exigir aquilo que não damos. Quando um jogador vai jogar um Mundial de Carcassonne, ele normalmente tem o voo pago. Depois a editora organizadora, neste caso a Hans im Glück, oferece a entrada na feira, que não é a entrada na feira daquele dia, é a entrada genérica, global na feira, portanto vais para todos os dias. E no próprio dia entras no sítio da competição, imaginar 10 da manhã, quando a feira abre, sais quando a feira fecha, e tudo o que tu quiseres é-te oferecido. Ou seja, as bebidas que quiseres, a comida que quiseres, com catering do outro mundo, é tudo oferecido. Não podemos ser assim tão maus. Em relação ao Catan, os mundiais são em regime fechado, ou seja, chegas e o fechado não quer dizer prisão, mas são normalmente 3, 4 dias
sempre no mesmo hotel, com tudo incluído, tanto pequeno almoço, jantar, o que quiseres ir pedir ao bar. E depois então, se quiseres marcar mais dias por ti, marcas. Isto, o primeiro Mundial, lembro-me que voei numa sexta-feira à tarde com o vice-campeão nacional, o Nuno Cruz. Apanhámos um voo, creio que Paris, depois um voo Paris-Zurique, depois então o comboio até à Floresta Negra, onde foi o Campeonato do Mundo. Chegámos na sexta-feira à tarde e saímos na segunda-feira de manhã para apanhar novamente o comboio com destino a Zurique. Portanto, daí eu dizer que é um regime meio internado, chamemos-lhe assim. E aí foi Portugal jogar Portugal. Mas, por exemplo, depois o segundo que fui, que neste ano só se qualificou o campeão nacional, foi no Colorado, e eu lembro-me que voei com a minha esposa, voei numa sexta-feira, passei pelo Colorado, no Novo México, Arizona e Utah, e regressei ao Colorado na sexta-feira seguinte. E depois foi então o Campeonato do Mundo, e na segunda-feira de manhã voei de volta para Portugal. Portanto, quem quiser aproveitar, claro, aproveita. Mas aquele momento, desde sexta-feira à tarde até segunda-feira de manhã, voltou a ser dentro do mesmo hotel, com o regime tudo incluído e por aí afora. O último Mundial foi em Colónia, foi com o Pedro Santos. Nenhum dos dois campeão nacional. O Pedro Santos era o vice-campeão nacional, o campeão nacional abdicou. Tinha outros compromissos. Eu fui na categoria de campeão olímpico, pedi um wildcard e foi-me cedido. Portanto, dessa vez, como era um wildcard e não uma qualificação direta, paguei voo, paguei estadia, paguei tudo e mais alguma coisa. O campeão nacional não pagou voo, ou neste caso era o vice-campeão, e também não pagou estadia, porque a Cosmos também pagou tudo do campeonato do mundo dele. A minha estadia tive eu que pagar, mas foi porque eu pedi um wildcard para jogar. A outro nível, Olimpíadas, MSO, tudo do teu bolso. Voo, estadia, comida, entrada na MSO, tudo e mais alguma coisa. Portanto, estamos a falar de um pacote mínimo para jogar todos os dias da MSO e sem luxo, 2.000, 2.500 euros. Okay. A MSO é em agosto em Londres. Londres, por natureza, é caríssima. Sim. Os voos em agosto são sempre um disparate. A MSO dura 10 dias. Tens que ir sempre pelo menos um dia antes e vir pelo menos um dia depois. Comer, não vou dizer que é uma despesa muito grande, porque tu não tens tempo para a fazer. Os restaurantes são excepcionais, mas não podes ir almoçar ao restaurante porque tens meia hora para almoçar. Jantar no restaurante também não vais porque tens meia hora para jantar. A MSO tem um horário de manhã, um horário de tarde e um horário de noite. A transição entre cada horário é meia hora. É o que tens para comer. E depois, quando acaba, a MSO fecha às 10h30 da noite e no dia a seguir começa às 10 da manhã. Portanto, quando acaba, tu estás mais morto que vivo, queres é ir para a cama, comer qualquer coisa e esperar que o dia a seguir demore a chegar. E, portanto, não vou falar de luxo de comida, porque a comida é ir ao supermercado e ter uns cereais e um leite, e se possível, e nós fizemos isso. Eu fui 4 vezes à MSO, fiz isso na 3º e no 4º ano, que foi, não aluguei casa, fui para o hotel e tinha pelo menos o pequeno almoço feito. Okay. Porque o primeiro ano que fui com a minha esposa e a minha filha, alugámos uma casa. No segundo ano fui só com o Samuel, alugámos exatamente a mesma casa. E isto era uma grande vantagem, porque o facto de não ser profissional não quer dizer que não te comportes como um profissional. Claro. E eu recordo-me que a maior vantagem que eu tinha, e que depois transitou para mim e para o Samuel, foi que eu alugava a casa da porta em frente à MSO, ou seja, eu jogava mais em casa do que qualquer pessoa de Londres. E, portanto, depois aí também o preço tive que pagar o que pediram, não é? Havia sítios mais baratos e por aí afora. Mas é este nível, portanto, quando vais à MSO, basicamente, pelo menos indo de Portugal, pagas tudo. Era essa a tua questão, não era, Bruno? Sim. Respondi às questões. Ok. Claramente. Para quem nos está a ouvir, quando o Ricardo está a falar da MSO, ele está a falar da Mind Sports Olympiad, que é basicamente um dos rankings, não é? Que mais conceituado, ou pelo menos aqui dentro da Europa, de referência dentro de diferentes dos jogos, e que tem o seu próprio ranking, que também tem o seu próprio evento, não é? E por acaso é bastante interessante. Umas Olimpíadas paralelas, são os Jogos Olímpicos da Mente, chamemos-lhe assim. Exato. E não é só a nível europeu, é mesmo a nível mundial. Depois, por exemplo, quando eu estava a falar da Coreia do Sul, eles até têm um side event para ver quem vai representar a Coreia do Sul. Eles têm um evento chamado MSO Coreia, de onde saem os melhores jogadores, que depois esses sim vão com tudo pago para
para Londres. Eu lembro-me que a Estónia tem campeonatos nacionais de jogos de tabuleiro onde os 8 melhores apuram-se para Londres com tudo pago. Portanto, são realidades diferentes, é aquilo que eu estava a dizer, é a Europa do Norte. São outras realidades, é outro nível organizativo. Em 2010, como estava a dizer, estamos a falar 11 anos, ok, houve um grande progresso. Nós hoje temos nacionais por etapas e este ano temos uma máquina nacional chamada FNAC conjuntamente na organização do campeonato. Bom. Mas em 11 anos tudo progrediu bastante, porque em 2010, quando fui à Alemanha, já havia este nível organizativo que estava a dizer, de massagens, de treinadores, de fatos de treino e por aí fora. Portanto, são outras realidades. Paciência, são países onde isso é valorizado. Eu lembro-me há pouco, eu estava a assistir às transmissões dos Jogos Olímpicos atuais, estava a ver o Eurosport e estavam a dar hóquei em campo. E eu perguntava, em Portugal, onde é que se pode jogar hóquei em campo? São realidades diferentes. Nós aqui, se calhar, temos boas condições para a prática de surf e outros desportos que há quem não tenha, não é? Como é que um suíço, por natureza, vai praticar surf? Só numa piscina artificial, por exemplo. Certo, mas olha que a seleção de futebol de praia suíça é bestial e eu também fico a pensar, bom, realmente, bem, seja como for, são realidades diferentes e olha, é o que temos. Muito bom, muito bom. Miguel, passo-te a palavra a ti também, para também partilhares o que é que tu achas deste nível de competição e que estamos aqui a descobrir que afinal tem muito mais do que só noutros países. Pronto, é triste, mas tem muito mais do que só chegar lá, aparecer e jogar, não é? Eu acho isto épico a vários níveis, vou-te já dizer, porque, quer dizer, vamos lá ver. Eu fiquei com a parte do chegas ao castelo e eles baixam a ponte para tu entrares e as bandeiras todas do Catan e não sei o quê. Pronto, eu fiquei aí e já achei isso fantástico. Eu disse, epá, fogo. Fogo. Mas pronto. A partir daí, com certeza, a partir daí é só bónus, os fatos de treino a condizer, as miúdas para fazer as massagens, os massagistas e tal, e não sei o quê. Quer dizer, o Ricardo estava a falar dos Jogos Olímpicos de agora, não é? de verão de Tóquio, e eu lembrei-me que o Djokovic, o número 1 do mundo de ténis, ele queixou-se que ele não podia levar o encordoador dele, portanto a pessoa que põe as cordas certas na raquete dele. E eu fiquei, oh amigo, pois está bem, se calhar não podes, é verdade. Há limitações por causa da pandemia, etc. Para aí fora. Mas ele queixou-se que ele não podia levar aquela pessoa do seu staff. E eu, pois isto é outro mundo, não é? Porque realmente é outro mundo, porque o número 1 do mundo tem dinheiro, e a realidade é essa, tem dinheiro para contratar alguém que lhe põe as cordas na raquete. Mas a realidade é que provavelmente pode ser outra pessoa qualquer, desde que ele diga como é que quer a raquete. Pronto, tudo bem. E há outra pessoa qualquer que faz isso. Mas ele tem uma pessoa específica para aquilo. Portanto, uma vez mais, são outras realidades, é verdade. E o Ricardo também estava ali a tocar num ponto que é, não há clubes cá em Portugal, não é? Ou não há federações e não há clubes para isso. Eu lembrei-me de xadrez, que é uma coisa que eu acho que é uma federação portuguesa de xadrez, mas pronto, sim. É um jogo de tabuleiro, sim. É um clássico, é verdade, é mais que clássico, não é? Mas pronto, e até acho que ou havia campeonatos nacionais de xadrez e por aí fora. Mas sim. Realmente, em jogos de tabuleiro, em jogos de tabuleiro modernos, pelo menos, temos muito ainda para crescer e muito ainda para aprender até chegarmos realmente ao ponto em que não é só chegar à estampagem de umas t-shirts, mas em que realmente alguém oferece um fatinho de treino e a ver ou o que seja, ou nem que seja oferecer a viagem ou oferecer a estadia e que as pessoas não estejam dependentes, as pessoas, os jogadores, não estejam dependentes de ser a editora a oferecer, ou ser a organização a oferecer, pronto. E fiquei também muito curioso com essa parte do porque é que em cada jogo é diferente. Ou seja, Ricardo, tu falaste que no Mundial de Catan as coisas eram feitas de uma maneira, a organização era feita de uma maneira, mas no de Carcassonne já era outra, na MSO também já era outra. Isso tem a ver com as editoras? Sabes se isso tem a ver só com as editoras ou há outra coisa maior
que as editoras, tipo alguma federação internacional de Catan, de Carcassonne, o que seja. Vamos lá. Ora então, a razão principal prende-se com o desenvolvimento do próprio jogo. Então, Catan começou por ter campeonatos logo no virar do milénio e eram realizados em Essen, na feira de Essen. A partir de 2010 foi quando o Mundial de Catan passou a ser um evento independente realizado fora da Essen. Okay. Até 2010 ele era realizado em Essen. Sendo realizado em Essen, com certeza que também não seria um evento fechado. Uhum. O Mundial de Carcassonne, por natureza, é realizado em Essen. Mas aqui temos uma outra questão. É que Catan sempre esteve muito dividido e a Cosmos tem direitos do jogo em umas certas línguas, mas a Mayfair e, entretanto, a Catan Studio e, entretanto, a Asmodee têm direitos noutras línguas. E aqui já estamos naquela característica de 2 em 2 anos, uma organização é Cosmos e a outra é Catan. E, portanto, há aquilo que nós costumamos dizer da guerrinha de eu faço o evento melhor que tu. Portanto, Okay. superando os valores. Exatamente. Em relação a Carcassonne, é Hans in Gluck e Hans in Gluck. O parceiro de distribuição em inglês é Rio Grande. Não tem a expressão Catan. E, portanto, o evento ainda não saiu de Essen. E digo ainda porque creio que até já tinha condições para o ter feito, e aqui estamos a falar só de mais dia, menos dia, e acontecerá também. Quanto à MSO, a MSO é um evento independente que desde sempre quem quer ir vai. A questão é, com o evoluir do tempo, passou a haver um pouco mais de organização em determinados países para ver quem é que ia. Mas aqui, atenção, quando eu digo que há campeonatos nacionais na Estónia e que os 8 melhores vão representar a Estónia à MSO, não quer dizer que outros estónios que queiram ir, pagando do bolso dele tudo e mais alguma coisa, não possam ir. Portanto, a MSO é um evento aberto. Estamos a falar aqui de naturezas diferentes. Quem quiser ir ao Mundial de Catan não pode. Ou é campeão nacional ou é vice-campeão nacional desse país e a ficha é preenchida pela editora e por aí afora, ou então não vai. Quem quer ir ao Mundial de Carcassonne tem que ser campeão nacional ou o atual campeão mundial do jogo. Quem vai à MSO pode nem sequer saber jogar o jogo. Desde que pague a entrada e esteja em Londres naquele momento, pode jogar a MSO. Portanto, são realidades um pouco distintas. E é por isso que um é em regime, chamemos-lhe internato, em que chegas e tens tudo e mais alguma coisa, com goodie bag e por aí afora, e goodie bags estrondosas. Por exemplo, o Mundial de Catan, como são 2 dias de competição, eu lembro-me que em 2016 a Goodie Bag tinha, por exemplo, 2 t-shirts, das quais enviaram-te primeiro o e-mail a perguntar que nome é que querias nas costas e qual era o tamanho da t-shirt que querias, por exemplo. Eu escrevi a minha esposa enquanto acompanhante, porque regra geral num campeonato do mundo, como cada país leva 2, tens um quarto com cama de tudo. Eu, como Portugal ia enviar só um jogador, pedi um quarto com cama de casal e paguei a parte da minha esposa. Como eu paguei a parte da minha esposa, ela também tinha uma goodie bag, também com uma t-shirt para ela, também dizia, neste caso, acompanhante, mas com outra cor, não era cor de jogador, era cor de acompanhante, e do tamanho que ela também escolheu. Portanto, estamos a ver aqui, se há alguma coisa que está muito, mas mesmo muito próxima de ser ultra profissional, é um campeonato do mundo de Catan. Agora, há jogadores lá no meio que são profissionais, daí não tenho dúvida nenhuma, mas a maior parte são como nós portugueses e não são. Não são profissionais nem por nada deste mundo. Eu fui semi-profissional, no sentido de eu mantinha o meu emprego enquanto diretor hoteleiro, filo até 2018, a altura em que negociei a minha saída para abraçar o projeto da Devir, mas durante esse tempo eu fui coletado, eu passava faturas a quem me dava alguma coisa e aquilo que eu fazia muitas das vezes para ganhar mais dinheiro era aproveitar a própria celebridade, vamos chamar-lhe assim, fazer muitas demonstrações, dar muitas conversinhas e passar faturas desses próprios eventos. Portanto, que me ajudava de certa forma a pelo menos chegar ao verão e não ter que pagar o avião e o hotel do meu bolso para ir até à MSO. Aliás, é assim que vocês veem, não sei se alguma vez repararam, mas a fotografia em que no Palácio de Belém põe um Catan na mão do Presidente da República foi
já que ganhaste a segunda medalha de ouro consecutiva, apresenta e explica o jogo ao Sr. Presidente e toma aqui umas cópias. Espetacular, espetacular. Epá, e acima de tudo, uma excelente mensagem para os nossos ouvintes que possam estar a pensar como é que, pronto, que isto é só chegar lá e jogar e se calhar, não, uma pessoa tem que construir um plano. Fazer disto mais a sério requer um plano. Mas eu estava aqui a ouvir e estava a pensar e até vou-vos lançar aqui esta ideia, que é, por que não? Eu estou a lembrar acho que foi o Miguel até que falou das competições de xadrez. O xadrez é um jogo clássico, já tem muito tempo, mas a realidade é que as competições de xadrez têm entry fee e têm prize money, têm dinheiro para o vencedor que vem desse entry fee, mais alguns patrocínios e tudo, aquilo junta tudo num bolo, e a realidade é que existem N torneios. E nós cá também temos até alguns estatutos, mundialmente, que é o Grã-Mestre, não é? O Grã-Mestre de xadrez dá direito a dar aulas, dá direito a fazer um conjunto de coisas que geram receita toda à volta do jogo, no fundo, e aquela pessoa não é o dinheiro, não é como estava a lembrar do Queen's Gambit da série da Netflix, em que a pessoa ia lá e era prize money, não é? Sempre a ganhar torneios, mas não é só isso, muitos destes depois escrevem livros, e tudo isso junto gera uma receita substancial e que a pessoa pode dizer que é efetivamente profissional porque está a ganhar dinheiro só daí. Mas nos jogos de tabuleiro, porquê é que isto ainda não aconteceu? Porquê é que não temos suficientes torneios, se calhar com dinheiro, pronto, que nem é para todos, mas pelo menos dá a hipótese a algumas pessoas de tentarem ser campeões e conseguirem se financiar daí, que depois lhes dá um título que gera depois por si só receita. Isto ainda não conseguimos transformar, se calhar, em alguns jogos de tabuleiro, apesar de, claramente, a nível mundial, já haver aqui alguns estatutos, mas a nível nacional ainda não conseguimos fazer a mesma coisa que, se calhar, que aconteceu nos xadrez. Porquê é que isso será? Passo a palavra ao Ricardo, se calhar, para dar a sua opinião, que neste momento isto é tudo o fórum da especulação, se calhar, mas porquê é que isso não aconteceu? O que é que tu achas? Olha, os títulos que estavas a falar existem em termos da MSO e têm regras muito restritas para lá chegares. Ah, é? Okay. Sim, eu posso pôr aqui nos nossos links e vocês podem consultar. Inclusivamente, o facto de ser grão-mestre de Catan fez com que em 2019, creio eu, sim, 2019, recebi um convite de uma universidade espanhola para lecionar uma cadeira de Catan e outros desportos de mesa. Boa. Portanto, aquilo que estavas a dizer por natureza já existe. Inclusivamente tenho estado a colaborar desde 2019 com um colégio privado das Baleares, com muitas sessões de aulas de jogos remotas e potenciais, e muito à roda do Catan e do Stone Age, que são aqueles que de facto fazem um pouco mais a bandeira do meu currículo. Mas se calhar estamos a falar por aí aquela situação dos jogadores levarem massagistas e por aí afora, porque por exemplo na MSO, para ganhares um título de grão-mestre tens que ter pelo menos 7 pontos em finais. Isto quer dizer que ganhas um ouro são 3, ganhas uma prata são 2 e bronze é 1, portanto uma de cada não te chega, ou teres um clique extra, que é o que fez o meu caso, que são 2 ouros consecutivos, que te dão um bónus extra, e tens aí o certificado de grão-mestre, que eu por acaso tenho aqui impresso em casa, portanto tenho mesmo o diploma com essa categoria. Parabéns. Obrigado. Mas isso existe para qualquer uma das outras modalidades que são jogadas na MSO. Agora, até que ponto isso pode deixar a pessoa viver bem? Quando nós, os miúdos, passarem a sair da escola e em vez de irem às explicações de xadrez, ou às explicações de inglês, ou a uma aula de esgrima e forem a uma aula de jogos de tabuleiro, se calhar aí estas pessoas que têm esse tipo de distinções no seu currículo vão poder começar também a partilhar as suas experiências de uma forma direta e absolutamente remunerada, de um modo regular, e evoluirmos todos nesse sentido. Agora, atenção, eu costumo dizer muitas vezes, para meu próprio prejuízo, que em terra de cegos quem tem olho é rei, e portanto eu cheguei muitas vezes a outros sítios que, com um desenvolvimento enorme no nosso próprio país, a concorrência apertaria e eu não teria ido tantas vezes. Portanto, atenção, eu não sou
o super craque dos craques. Os grandes feitos que podem considerar são as medalhas da MSO, com toda a gente e mais alguma, e se calhar o campeonato do mundo Stone Age, porque inclusivamente foi jogado na Alemanha numa final a 4-3 alemães. Mas os nossos nacionais, é como eu digo, o primeiro nacional de Catan tinha 9 participantes, o primeiro nacional de Carcassonne que eu ganhei tinha 4. Ganhei 5 seguidos e se calhar o quinto já tinha 30 e tal jogadores. Não é tanto assim. Mas aí lá vem aquilo que eu estava a dizer, o facto de ter ganho o primeiro alavancou todos os outros, porque depois já tinha ido jogar o Mundial, já tinha uma tonelada de jogos lá fora. E acontece muito aquela situação de seres o maior da tua aldeia, mas quando sais da tua aldeia deixas de ser o maior. E eu lembro-me perfeitamente de ver pessoas que vão aos nossos nacionais jogar, jogam o primeiro jogo e começam a reclamar que aquilo não é maneira de jogar, porque as pessoas estão habituadas a jogar o jogo de uma maneira muito friendly, cada um joga por si, e depois de repente começam a levar assim uns golpes baixos, que nós costumamos dizer que são mais destrutivos do que propriamente construtivos, e começamos a perceber porque é que a Itália foi campeã do mundo a jogar com 7 defesas. E portanto, há esta maneira de jogo. O que importa aqui, de facto, é chegarmos ao fim e ganhar. E pronto, se o primeiro tinha 4, o último tinha muitos mais. Mas este ano, por exemplo, já vamos com 150 inscritos, portanto, são condições diferentes. Agora, foi preciso também, de certa forma, alguém desbravar mato neste sentido, e a própria contratação da editora que organiza estas coisas tem aqui vários objetivos na mesma contratação. Um deles, que quem já viu como é que isto é a outro nível possa trazer modelo organizativo de volta, que quem adora estas coisas possa empenhar amor no próprio desenvolvimento do projeto, de certa forma até porque não tirar-me da competição, porque ao organizar não posso competir, e muitas das vezes a própria partilha de experiências e por aí afora, sendo que se queres ter uma boa competição também queres ter uma boa arbitragem, e o árbitro, para arbitrar, ele tem que saber o que é que está a fazer primeiro. Então está aqui muito nível e estamos a crescer bastante. Não me admiraria, especialmente agora que tem havido campeonatos nacionais de mais coisas, que temos os Jogos do Mundo a desenvolver, competições, que temos canais de YouTube que já se dedicam bastante a este tipo de iniciativas, que temos os torneios do maior da nossa aldeia, não é? Da minha aldeia, neste caso, com campeonatos sucessivos e por aí afora. E estamos a tornar-nos num país com gosto pelas competições. E isto parte do gosto. É verdade, é verdade. E acho que estás a tocar num ponto, eu vou já passar a palavra ao Bruno, mas tocaste num ponto fantástico, que é, com mais gente a jogar, crias mais dinâmica e crias mais oportunidades, exatamente para surgir mais gente, para contaminar mais gente. E acho que o facto de os grupos de jogos de tabuleiro hoje existirem, de existirem mais influencers que estão a mostrar os jogos de tabuleiro às pessoas, a competição é inerente deste hobby. Acho que é uma coisa normal, não é? Quer dizer, nós estamos a jogar, tirando os colaborativos, a maior parte dos jogos estão-se a jogar para ganhar, mesmo que seja para nós nos divertirmos, tem esse objetivo. E as pessoas, eventualmente, se existir oferta para a competição federada, vamos dizer assim, se eventualmente se começar a construir e houver massa crítica para alimentar isso, acho que vai ser um passo, se calhar vai acontecer organicamente, não sei. Gostava de acreditar que sim, que só nos falta a massa crítica para isto nascer, como aconteceu noutros países, onde já existe a massa crítica e eventualmente existe a máquina por trás para suportar isso, mas não sei, não tenho a certeza ainda se vai demorar muito tempo para essa massa crítica aparecer. Bruno, o que é que tu achas? Achas que estás a ver inscrever-te na próxima federação que existir e começares a competir? Quem sabe? Não estava nos meus planos, mas nunca se sabe, competitivo, mas não me estou a ver a ser competitivo a esse ponto, mas nunca se sabe. Mas, primeiro, essa evolução eu acho que já está a ser feita, e o próprio Ricardo já indicou que há aqui coisas que nós nem sabíamos que existiam, que estes estatutos que pensávamos que só existiam no xadrez e que afinal até existem nestes jogos. Mas eu acho que esta evolução primeiro vai acontecer lá fora, como em tudo nós depois vamos atrás. Penso também que é o próprio conceito ou noção do que é um jogo de tabuleiro, ou a percepção de que as pessoas têm do jogo de tabuleiro, quando não for só visto como um brinquedo, mas como algo que é desafiante, que requer treino
prática para tu te tornares melhor e que é um desafio intelectual, quando isso for visto também de outra forma, pode ser que outras instituições também consigam alavancar a própria indústria para que isto seja possível. Acredito que sim, mas acredito que em Portugal as coisas a acontecerem vão acontecer sempre mais tarde. Até na própria indústria nós acabamos sempre por ir por arrasto, mas ainda somos muito pequeninos comparado com o resto do mundo, Europa Central, América do Norte, a própria Ásia, e eu acho que mesmo assim eu estou aqui a dizer que nós vamos por arrasto, mas o próprio Ricardo, que é português, faz muito com pouco, não é? É verdade, não é? Ele estava a dizer que ele não tinha as condições que muitos outros tinham e acaba por chegar onde praticamente muitos não chegaram com outras condições. Eu gostava que também em Portugal esta profissionalização pudesse ser possível. Vejo-a muito longínqua ainda, mas eu acho que o processo está a andar lentamente, mas acho que vamos lá chegar. Bruno, é realmente estar perto de ver isto a acontecer também me motiva imenso. Estarmos no início onde não havia nada há 15 anos atrás de jogos de tabuleiro, nada do que nós vemos hoje existia, e estarmos agora a ver isso também a desenvolver-se, e estar a ouvir estas histórias do Ricardo motiva-me imenso, confesso, para ver o que é que vem nos próximos 5 ou 10 anos que Portugal consiga transformar. Acho que vai ser fantástico. Miguel, também ia lançar aqui também um tópico que eu acho engraçado, que nós ainda não termos falado, mas que acho que é também deve estar na mente dos nossos ouvintes, que é como é que achas que isto mudou com a pandemia hoje, nestes últimos anos? Porque as competições todas que nós ouvimos, não é? Estávamos a ouvir o Ricardo a ir para estas competições, a ir à volta do mundo competir, em convenções que hoje em dia, as poucas que se não foram canceladas o ano passado, tornaram-se então realmente digitais, e eu tenho visto até o próprio Ricardo com a Devir a fazer a transformar no fundo estas competições e até a competir do formato digital. Tu também tens jogado muito digital, o que é que tu achas que isto ajudou a trazer mais pessoas, a tua opinião? Depois também vou passar ao Ricardo para ouvir a opinião dele, mas o que é que tu achas? Olha, uma mais-valia? Antes de responder a isso, eu queria só dizer que eu apanhei uns posts e acho que ainda fui ao site do Campeonato do Mundo de Carcassonne deste ano, que se não me engano foi virtual, acho eu, e espantou-me, entre aspas, mas fiquei muito bem impressionado com a parte da organização que era possível ver apenas de quem consulta o site e de quem vê resultados e de quem vê jogos, etc. E o espectador. Fiquei certo, mas como uma pessoa normal que gosta de ir ver o Campeonato do Mundo de Carcassonne, e em que lugar é que Portugal está? Portanto, foi pôr o cascola ao pescoço e cantar o hino antes do início do jogo e vamos lá embora. Pronto. Mas foi engraçado ver, porque realmente já ou pelo menos eu notei que já havia ali um nível de levar a coisa a sério, não é? E realmente, como o Ricardo disse, há realmente essa preocupação. Pegando nesse ponto se eu acho que o digital veio ajudar e se veio trazer mais pessoas, eu acho que sim, eu acho que veio trazer mais pessoas, se calhar pessoas diferentes, se calhar pessoas que tu não estavas à espera que viessem participar, seja num campeonato nacional. Eu vi outro post, já não me lembro de quem é que foi, mas de duas senhoras de 80 anos ou por aí, que participaram no Campeonato Nacional de Carcassonne e, portanto, online, através do BGA, e pronto. Essas pessoas, eu duvido que tivessem outra forma de participar naquele nacional. Não importa os resultados, não importa se ganharam, se perderam, o que seja. Não é isso que interessa. O que interessa é que participaram. O que interessa é que tiveram vontade de participar e participaram. De que forma? Online, com certeza, porque era a forma que tinham. Veio trazer essa possibilidade também das pessoas se juntarem, mais pessoas se juntarem, e lá está, e é o que eu digo, eu acho que o online, apesar de ter vários
problemas físicos, não é? Porque, obviamente, toda a gente sabe, e já pegámos nisto N vezes, que é diferente termos o jogo físico do que estarmos a jogar online, mas a realidade é que o online também nos traz outras coisas interessantes, não é? Que é podermos estar a jogar com pessoas na outra ponta do mundo e pronto. E vem se calhar até tirar um bocadinho aquela coisa do massagista e do castelo e da preparação toda e das viagens e não sei o quê. É verdade, traz essa magia, pode tirar essa magia, mas torna as competições muito mais simples e muito mais fáceis até de organizar, digo eu. Para quem nos está a ouvir, pode sempre dizer: pronto, então tem que pedir ao namorado ou à namorada para fazer a massagem e consegue também, se calhar, o equivalente. E pode não ser. É diferente, mas pronto. Só para traduzir um termo que, para quem nos está a ouvir, possa não conhecer a sigla do BGA, não é? Nós já falamos há alguns episódios, mas o Miguel estava a falar do Board Game Arena, uma das grandes plataformas para jogar online e onde muitos destes torneios também têm acontecido. Se por acaso não conheciam, ficam com a sigla, que provavelmente vai aparecer mais nesta conversa aqui para a frente. Ricardo, tu tens aqui uma perspectiva até um bocadinho diferente que eu gostava também de ouvir, e acho que os nossos ouvintes também, que é que tu próprio também tiveste a organizar e a coordenar muito deste Organized Play pela parte de vir. Sentiste que a pandemia diminuiu a participação e até mesmo a visibilidade disto, porque eu pessoalmente vi muito mais o ano passado sobre os torneios em social media online, pelo facto de provavelmente também ser digital, do que se calhar quando estava fechado dentro de uma conferência. Mas esta foi partilho a minha opinião pessoal. O que é que tu achas do teu lado? Como é que sentiste? Olha, eu creio que há aqui vários níveis de evolução, para o qual esta evolução que não foi natural acaba por vir contribuir. Quando há pouco dizia que em 2012 foi quando houve o primeiro Nacional de Carcassonne, eram 4 jogadores, e em 2013 eram 5, e em 2014 talvez uma dúzia, e em 2015 2 dúzias, e por aí afora, nós demos um grande salto a partir de 2018, à altura em que passámos a ter qualificativas nacionais. Uma coisa era o evento ser como que um torneio único, mas chamarem-lhe Campeonato Nacional. Se o jogo é realizado em Lisboa, e faz todo o sentido que assim seja, se calhar quem estiver a mais de 100 ou 150 km não vai fazer 300 km, mas contar com o ida e volta, para ir jogar um torneio sem saber muito bem as capacidades que tem ou se realmente vai justificar. Porque muitas das vezes é preciso dizer também lá em casa, é preciso dizer à família o que se vai fazer, e quando as coisas não têm o devido conhecimento, tudo vai parecer muito estranho e o investimento ainda. A partir da altura em que os nossos campeonatos nacionais passaram a ter qualificativas de norte a sul do país, e quando falamos em norte a sul do país, são mesmo norte, toda a gente que se qualificou para uma final nacional sabia, pelo menos, que se estava qualificado para uma final nacional, e olhem que a filtragem é sempre muito grande, do género de cada 20 passam 4 à final nacional, é porque era, de facto, dos melhores dos melhores. E já estava como que convocado para aquele grande dia, para aquele grande evento, que iria reunir a nata desse mesmo jogo num evento único. E aí, sem surpresa, temos participantes realmente de norte a sul do país. Nós, nos últimos nacionais, tivemos participantes a virem jogar à Grande Lisboa, de Viana do Castelo, de Bragança, do Algarve, por aí fora. Portanto, isto já é um facto de evolução. A partir do momento em que entramos no digital, os horizontes alargam-se até àquela pessoa que não sai de casa. Ou até àquele participante dos Açores ou da Madeira, que por norma não viria ao continente para disputar um campeonato, se calhar nem mesmo que fosse uma final nacional, não faço ideia. Além disso, sabemos todos nós, até porque politicamente foi-nos dito que essa era a solução, sabemos que desde meados da década nós voltámos a ser um país com muita gente a sair do país, a emigrar. Sim. Quem está lá fora pode continuar a participar nos campeonatos nacionais, quando por natureza se calhar não apanhava o avião para vir a Lisboa jogar um campeonato. Ou se houvesse classificativas de norte a sul do país, como não pôde participar em nenhuma, nem chegou a ter hipótese de se qualificar desse ano. Portanto, estamos a alargar muito, mas mesmo muito mais os horizontes. Além do mais, as pessoas também estão em casa com mais disponíveis. Se não precisam de se deslocar, se não precisam, vamos dizer, de despender aquele tempo de se vestir e pôr aquele perfume. Se podem estar a jogar na sala enquanto o resto da família está noutro sítio qualquer a fazer outra atividade. Se não têm que perder um dia de ambiente familiar de fim de semana para participar
é natural que venha muito e muito mais. Além de que temos outra questão. A duração de cada um destes torneios foi reduzida, mas reduzidíssima. Porque um torneio com 5 jornadas, tu não o consegues fazer num Carcassonne em menos de 5 horas. E online consegues fazer em 2 horas e meia, 3. Porquê? Sai a ronda, tu não precisas de montar a mesa, tu não precisas de baralhar peças, tu não precisas de desmontar e voltar a virar as peças, tu não precisas de contar pontos na tabela de pontuação, tu não precisas de preencher a ficha e assinar. Os resultados são lançados automaticamente, a classificação é instantânea. Portanto, tudo isto vem dar uma evolução. Agora, o jogo ficou mais giro? Não. Afinal, deve continuar a ser física impreterivelmente. Até vamos pôr aqui uma questão que há dias alguém me levantava no chat paralelo do campeonato digital. Afinal é física porquê? Porque é que afinal não é aqui também? E eu respondi à pessoa o seguinte: imagine que sabe jogar no Board Game Arena, nunca jogou Carcassonne, aprendeu aqui, nunca viu o tamanho das peças, não sabe qual é a textura de um meeple. Ganha o campeonato digital e depois vai de avião para a Alemanha para ir representar Portugal num campeonato do mundo de uma coisa que nunca viu. Por isso não, as finais têm que ser físicas. Percebem? O representante de Portugal tem que chegar lá a saber o que é uma peça, a saber o que é um boneco, a saber o que é o nervosismo de estar a jogar olhos nos olhos com alguém, a sentir a pressão, além da sua cadeirinha com a almofadinha por baixo da sua secretária. Fantástico. Bom ponto, muito bom ponto, muito bom ponto. Pronto, isso havia de ser giro. Campeonatos, como vocês estavam a dizer. Sem dúvida, sem Isso dúvida. havia de ser giro. Chegava alguém à Alemanha e dizia: isto afinal é assim. Isto realmente, isto na internet é muito diferente. Não sabia que isto era assim. Isto é que é um meeple. Está certo. E Ou chamar-lhe as outras coisas. E o alemão ou a alemã contra quem tu estás a jogar está a olhar para ti com uma cara de estilo. Então, mas e tu estás fascinadíssimo a olhar para o tile e a perceber a grossura do cartão e isto afinal é giro. Muito bom. Eu ia só... Força, Bruno. Queria só fazer uma pergunta aqui ao Ricardo. Pergunta, ou pelo menos que ele me contasse a experiência, que eu estou super curioso com isso. Porque tu, imagino que a primeira vez que foste a um campeonato, não sei qual foi o teu primeiro campeonato, mas deves ter ido como com um underdog, foste à aventura, ninguém apostava em ti e a coisa... Não sei depois como é que correu o teu primeiro campeonato de todos, mas essa evolução acredito que tenha existido e que às tantas já não eras o underdog, mas sim o favorito e se calhar o alvo a bater. Como é que é ir como aquele que não vai que vai sem pressão e se calhar as coisas depois vão acontecendo jogo após jogo, vais ganhando confiança, e como é que é chegar como um objetivo, toda a gente olhar para ti já com medo, está aqui o Ricardo, qual é que é o tipo de preparação, como é que tu encaras o início e a evolução desse torneio? Estou curioso, Ricardo. Olha, vamos lá ver. O primeiro torneio que participei foi o Mundial de Catan, não fazia ideia ao que ia, é a tal realidade que se estava a dizer há pouco, Castelo, que basta a ponte para eu e o Nuno entrarmos e por aí afora. Fomos ambos como absolutos underdog, Portugal não costumava andar nas edições. Lembro-me que eram 52 participantes, 16 passavam às meias finais e eu fui 17º ao critério de desempate número 3. Ou seja, fiquei com pé e meio nas meias finais e pronto. Depois, num evento global que não seja independente, o 17º é sempre convidado para o segundo dia porque ele é o suplente caso alguém falte. Como esse é em regime de internatos, nem sequer fui suplente, portanto... Fiquei contente com a prestação, 17º e 52, mas fiquei ali a morrer na praia. Falando de outro nível, é melhor ires como underdog do que como superstar, mas, de certa forma, o nosso ego também um pouco disso. E agora conto a outra experiência do género, que foi, portanto, em 2018, na Alemanha, fui com o fantástico Pedro Santos ao Mundial de Catan. Nós fomos dos últimos a entrar na sala. Aquilo tinha, do género, 3 níveis de registro. Portanto, tinha um onde dizias simplesmente que já cá estavas, tinhas outro onde preenchias alguns dados e depois tinhas outro onde recebias, então, a goodie bag e outras coisas do género. E lembro-me que, ao passar para o último cheque, estava o árbitro em pé. E eu estava com o Pedro Santos, que nunca tinha participado em nada daquilo, por muito hábil que ele seja, e lembro-me que o árbitro...
cumprimentou-me, como cumprimenta toda a gente, e eu estava mesmo ao lado do Pedro Santos, e o árbitro diz assim, finalmente, uma cara que reconheço. Pronto, toda aquela multidão que estava ali, acabada de fazer o cheque, ficou a dizer, epá, mas de onde é que este conhece o árbitro? E depois, o Pedro Santos recebe o cartão e eu recebo o cartão ao mesmo tempo. E esse cartão tem o teu seed e as tuas posições para todas as mesas. Portanto, quando entras no campeonato já sabes que na primeira jornada vais ter mesa X na posição Y, porque são sempre 4 rondas e tu jogas uma em primeiro, uma em segundo, uma em terceiro e uma em quarto. Não necessariamente por esta ordem, senão na primeira jornada todos eram primeiros. E eu lembro-me que o Pedro Santos, eu peguei nos 2 cartões para ele fazer qualquer coisa e depois dei-lhe o cartão. E o árbitro disse, não, este cartão é que é o teu. E eu olho para o cartão e, de facto, aquilo mudou a minha vida para sempre, porque foi o momento, se calhar, em que eu tive mais contacto com aquela situação do grão-mestre que vos mostrei antes do certificado. Eu era o jogador 1 na mesa 1 do Campeonato do Mundo de Catan 2018. Isto porque é como numa competição de ténis ou de tudo o resto. Eles vão ver o teu histórico. Era o meu 3º Mundial e no Mundial anterior tinha chegado às meias finais e era bicampeão olímpico em título. Portanto, eu era o jogador 1 na mesa 1 e o árbitro disse, não, este é que é o teu cartão. Brutal. Pronto. E agora é assim, saí a ganhar por causa disso. Bem, cheguei às meias finais na mesma e eram 80 jogadores. Mas a pressão da mesa, posso-vos dizer que as negociações nunca tinham sido tão difíceis senão a partir daí. Ai, muito bom, grande história. Essa é engraçada, jogador 1 na mesa 1 e pronto, olha, serve realmente para alimentar o ego. Mas de maneira nenhuma isto é completamente limitativo. Tal como estava a dizer, em 80 jogadores voltei a chegar ao top 16 e em termos de MSO, todos os jogadores que estão lá pagam, ou se não pagam, qualificaram-se devidamente e todos vão com ambições. E consegui 2 medalhas de ouro seguidas, portanto é porque o peso não é assim tão importante, porque quando todos estão na final são suspeitos, és só mais um bocadinho suspeito do que o outro, não és completamente tu suspeito. E eu lembro-me, a segunda final, é a final que te contei pessoalmente, Marco estava a jogar com o Denis Hassabis, foi uma final incrível, era o campeão do mundo de póquer, o campeão inglês de Catan a jogar em Londres, e o CEO da Google DeepMind. Portanto, quem é que ia ser mais suspeito? Se calhar o português até era o mais pobrezinho. Não trabalho na Google. Não sou o programador do AlphaGo. Portanto, não sou suspeito. Não sou campeão do mundo de póquer, que é o bacana que melhor deverá saber fazer bluff na vida. Claro. E não sou o campeão inglês em título, que é o que toda a gente reconhece. Portanto, olha, saiu-me a minha outra vez. Agora, claro, atenção. A segunda vez ainda é tolerada, a terceira já não. No 3º ano cheguei sim à 3ª final consecutiva dos Jogos Olímpicos e aí já não ganhei. Mas pronto, foi a 3ª final numa competição que é sempre quem tem mais gente e portanto não será assim tão limitativo o peso. Mas pronto, também 2 vezes passa, a 3ª já só ganha se realmente quiserem. E já não foi. Mas acho que é excelente a questão e muito sinceramente quem me dera, e eu já não sei se volto a participar em alguma coisa dessas porque hoje já não é a mesma facilidade, eu já nem sequer jogo a esse ponto, mas quem me dera voltar a participar e como absoluto underdog. Era grande. Olha, e nesse tom, e antes de passarmos para a nossa rúbrica, eu acho que eu pelo menos sinto isto e imagino que os nossos ouvintes também estejam a sentir isto. Que se tu tivesses que dar uma mensagem a quem está agora a ouvir-nos e a pensar assim, olha, estou motivado, fiquei energizado com esta conversa toda, o que é que eu faço para começar a competir neste nível, para chegar e fazer essas passagens, viver se calhar um pouco das histórias que tu partilhaste, Ricardo? O que é que tu lhes dirias a eles? Olha, o primeiro é, se gostam, encontrarem aquilo que realmente gostem e treinarem muito, porque é preciso de facto um grande sacrifício. Lembro-me, um youtuber português fez-me uma pergunta que foi: Ricardo, qual é o maior sacrifício que tens que fazer para ter estes resultados? E eu disse-me que o maior sacrifício é ter uma coleção de 1000 jogos e jogar sempre aos mesmos 3. Portanto, aqui é que é. Portanto, a dor é teres que jogar, e muitas das vezes, atenção, já jogas aquilo que precisas e não aquilo que queres, nem sequer aquilo que gostas. Muitas das vezes os nossos jogos favoritos não têm competições ou por aí afora. Portanto, encontrem o jogo que realmente gostem, participem em tudo e mais alguma coisa que puderem, porque mesmo quando perdem é a experiência que fica.
Já não há aquele primeiro choque. E muitas das vezes aquilo que eu assisto é um pouco na onda da canção do Variações, que é: eu não vou porque os outros sabem muito mais do que eu, e se não vais continuar sempre a saber menos do que eles. E a próxima vez que fores, eles até já sabem ainda mais que tu. Portanto, não deixem para amanhã. O ideal realmente é começarem a fazer hoje, porque amanhã vai ser exatamente a mesma cantiga. Portanto, se não forem porque é a primeira vez e os outros já lá vão há mais tempo, vai continuar a ser assim. E se calhar, em vez de ser a primeira vez contra a quinta, já é a primeira contra a 10ª vez que os outros já foram. Portanto, vão o quanto antes. Se for o caso, preparem-se para algumas dificuldades. Normalmente não se chega e não se ganha. Não há contos de fadas. E cada vez há menos contos de fadas. Aliás, eu fui o primeiro a assumir que tive 2 contos de fadas. Foi ganhar os primeiros campeonatos nacionais, mas alguém tinha que, de facto, os ganhar. E estávamos todos no mesmo pé de igualdade. Agora, no dia de hoje, é começar o quanto antes a ganhar essa experiência que, de certa forma, se traduz também em competências para as próximas competições. E nunca se sabe se não há uma surpresazinha. Portanto, por exemplo, no Carcassonne, os últimos 4 campeonatos nacionais tiveram 4 campeões distintos. Portanto, é perfeitamente possível que este ano surja um outro campeão. Não, há dias da caça e dias do caçador e nem sempre calha ao mesmo. Espetacular, que grande mensagem. E se nos estão a ouvir, vou ouvir uma história do Ricardo como underdog. Ser underdog não é mau, não tenham medo e mandem-se de cabeça, que é mesmo assim. É preferível ser underdog, especialmente em jogos como Catan e Stone Age, porque as mesas competitivas são jogadas a 4. Em Carcassonne, ser underdog ou não é uma mera questão de preferência e de pressão, chamemos-lhe assim, mas há quem lide melhor com pressão do que sem ela. Sim. Porque como é 1 contra 1, não há um peso. Ninguém vai jogar melhor contra ti por seres campeão ou pior contra ti por não seres. Agora, quando estás a jogar um Catan e pedes uma ovelha e dás 2 madeiras e dizem-te que não, e o vizinho ao lado dá uma madeira para uma ovelha e dizem logo que sim, até se atrapalham a querer ser quem faz o negócio, alguma coisa ali está diferente. Quando estás a jogar Stone Age, tens um jogador que precisa de barro, tens um jogador que precisa de madeira e tu precisas de pedra, e vão queimar completamente a pedra para que tu não lá vás, então estão a deixar espaço para os outros, aí estamos a ter um objetivo pessoal. Portanto, nesses jogos é muito importante ser underdog. Agora, num Carcassonne, avancem o quanto antes. É assim mesmo. Malta, vamos então avançar para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala então sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio de hoje. Por isso hoje falamos então, mas não de 3, mas sim de 4 jogos ligados a competições nacionais e internacionais de jogos de tabuleiro. Como temos hoje um convidado, temos então 4 jogos e o convidado abre aqui a mesa, como é evidente. Ricardo, jogador número 1, estás à vontade. Que jogo trazes tu para nós hoje? Ora então, para fugir um pouco à tendência, vou falar de Stone Age, abdico do Catan e do Carcassonne. Porquê Stone Age? Bem, primeiro porque é o jogo que mais gosto de jogar. É o meu jogo favorito e foi um amor à primeira. Primeira vez que joguei, Leiria Con 2010, 2 casais, mas eu não conhecia o outro casal de lado de mim. Apresentaram-nos o Stone Age, foi um jogo fantástico. Passado uma semana eu já tinha jogado perto de 50 jogos online. Portanto, foi de facto um amor, uma loucura até, mais do que... mas era mesmo amor, não era paixão, porque 11 anos depois continua a ser o meu jogo favorito. Stone Age é excepcional porque a 2 é maravilhoso, a 3 é maravilhoso e a 4 é maravilhoso. Isto foi algo repetitivo. Mas de facto não há um número que eu diga que é um número ótimo para o jogo. Eu gosto mais de jogar a 2 jogadores porque tenho mais controle, gosto mais de jogar a 4 porque é mais desafiante, a 3 jogadores gosto porque a balança está equilibrada entre uma coisa e a outra. Stone Age é um worker placement fantástico, um worker placement que nós colocamos os nossos trabalhadores para eles trabalharem. Há worker placements de elevadíssima complexidade. Stone Age estará no nível médio, portanto é um jogo típico de entrada no patamar mais alto de jogos de tabuleiro. Não é de maneira nenhuma o primeiro jogo que uma pessoa deve jogar, mas é o primeiro jogo que a pessoa deve jogar quando procura, mas o que é que há muito além deste Catan, deste Carcassonne, deste Ticket to Ride? O que é que há? O que é aquele jogo que se diz que é um jogo de gamer?
E um jogo de gamer, se calhar a porta de entrada, o gamerzinho, será o Stone Age. A beleza do tabuleiro é incrível, a produção é excepcional, a arte, os recursos, a forma como o jogo se desenrola é soberana. Tem espaço para um pouco de sorte pelos lançamentos dos dados, mas dificilmente é pela sorte que alguém vai ganhar o jogo. Há muitos caminhos para a vitória e, mais uma vez, eles têm que se ajustar consoante o número de jogadores na mesa. A jogabilidade anda ali à roda da hora e meia de jogo. É um jogo que é modalidade olímpica e tem muitos torneios por todo o lado, inclusivamente fala-se que depois então de 2015 vai ser retomado o campeonato do mundo Stone Age dentro em breve. Daí, para quem está a ouvir, se já jogam jogos de tabuleiro e querem procurar aquele jogo de tabuleiro que vos vai dar aquele clique para a necessidade de sentirem um prazer diferente competindo, então nesse caso Stone Age. Que grande partilha, Ricardo, muito obrigado. Sabendo a paixão que tu já tens pelo jogo, pelas competições todas que fizeste, mas a partilha da história de como começaste, muito obrigado por essa partilha, de certeza que tocou aqui os nossos ouvintes também. Stone Age, malta, então. E passando agora para o Bruno, que jogo tu trazes na nossa rubrica 2, Bruno? O jogo que eu trago é de 2004, criado pelo Frédéric Moyersan e a editora é Amigo. O jogo é o Saboteur, um dos jogos que mais cedo chegaram à minha coleção, já há algum tempo, e que mesmo no nosso grupo de Board Gamers Oeiras, nos eventos, eu costumo ensinar a quem aparece lá com um grupo grande e que não conhece muitos jogos e normalmente não falha. É um jogo muito simples e que num momento de festa, num momento em que um grupo se quer divertir, é um bom jogo para... O que é que se trata o Saboteur? Cada jogador vai receber uma carta que vai revelar a sua identidade, mas nós não podemos revelar a identidade que nos calhou. Nós podemos ser sabotadores ou mineiros. Basicamente somos todos mineiros, mas uns vão querer chegar ao ouro, outros vão querer que os mineiros não cheguem ao ouro. Existem 3 cartas na mesa em que uma carta é ouro, existem 2 que são carvão ou pedra, sei lá o que quiserem, mas não é o ouro. E existe uma carta de início que é onde nós vamos começar a construir o caminho para chegar ao... E o jogo é isto, nós jogamos uma carta na mesa e vamos buscar outra, e essas cartas podem ser cartas de caminho, podem ser cartas que destroem ferramentas dos adversários ou não, porque nós não sabemos quem é da nossa equipa, e o jogo também se passa muito à volta da mesa e com os bluffs e com as acusações às vezes sem sentido que existem durante o jogo, e é um jogo que vai trazer muita gargalhada. E depois existe uma carta que eu acho que é das cartas mais engraçadas, que é a carta de mapa, que te permite ver uma das cartas, tu olhas, voltas a pôr e depois toda a gente vai perguntar o que é que viste. E aí começam a haver as mentiras, outros que começam a tentar desviar as atenções, porque eu se calhar até quero funcionar como mineiro durante algum tempo e vou dizer a verdade ou não vou dizer, ok, agora vou dizer a verdade, mas quando a coisa começa a apertar e eu começo a ver os mineiros a chegarem muito perto do ouro, eu começar a fazer qualquer coisa, ou começo a destruir as ferramentas dos outros, ou então vou tentar fazer com que o caminho vá por outro sentido. Muitas vezes nós não temos cartas boas para fazer esse caminho, e qualquer coisa que possa parecer suspeito, alguém vai pegar e vai destruir-nos completamente. É um daqueles jogos que eu, antes de jogar, ou melhor, no segundo jogo, porque normalmente no primeiro é quando eu semeio a discórdia e lixo-me, porque no segundo jogo, antes de começar, já estão a dizer que eu sou sabotador e eu acabei de receber a carta. Portanto, é isto. Mas é um jogo muito divertido. É daquele tipo de jogos em que nós achamos que estamos a ajudar um colega nosso e mesmo no final aquela pessoa que jogou connosco durante o jogo todo revela-se que é da equipa adversária e nós ficamos com um melão do tamanho do mundo. Mas também é um jogo tão curto. Se quiser jogar o jogo a sério, são 3 rondas e aí o jogo torna-se mais longo, mas é um jogo que pode demorar 10, 15 minutos cada ronda e depois tens um jogo de 30 minutos, 45 minutos se quiser jogar o completo. E no final recebes umas pepitas de ouro se ganhares umas cartas com pepitas. E no final dessas 3 rondas, quem tiver mais pepitas ganha o jogo. Porque é que eu estou a falar do Saboteur no tema de hoje, que é a competição? O Saboteur, eu não fazia ideia, foi na preparação deste episódio que me dei conta, existem campeonatos do mundo de Saboteur. Não sei como é que isso é possível, nem sei se é possível ser-se muito bom neste tipo de jogo. É uma curiosidade que eu gostava depois de aprofundar, porque é um jogo que depende muito da sorte, as cartas que nos calham, do ambiente à volta da mesa, não sei, mas se calhar alguém que seja profissional ou mais profissional, não no termo literal da palavra, mas se calhar poderei estar enganado. Mas existem, e em 2018, por exemplo, existiu um torneio, um campeonato do mundo em Varsóvia, na Polónia, em que vos posso dizer que o primeiro
prémio para o vencedor foi 250 euros e a qualificação direta para o próximo campeonato com estadia paga, viagens. O segundo classificado ganhou 150 euros, mais um troféu. O terceiro ganhou 100 euros e mais uma medalha. O quarto, quinto e o sexto só ganharam medalha. Não fazia ideia que isto existia, portanto, que foi por causa deste episódio que eu fui à procura, e é um jogo que a mim me diz muito, porque foi um dos primeiros daqueles que eu guardo com carinho e de vez em quando vai à mesa e é para rir só. Não posso dizer que seja muito bom, nem sei como é que eu seria muito bom nesse jogo, mas é um jogo que eu aconselho, sobretudo para grupos grandes. O jogo é de 3 a 10 jogadores, não joguem com 3 porque provavelmente não vão sentir que o jogo é assim tão bom quanto isso. Com 7, 8 jogadores o jogo fica muito... Muito boa partilha, muito obrigado, Bruno. Miguel, que jogo traz tu para nós hoje? Ora então, eu hoje trago um jogo de 2014 que é o Classic. O Classic foi criado por um senhor chamado Mikkel Bertensen em 2014 e é publicado por várias editoras, entre as quais a Mebo em Portugal. Então, o que é o Classic? Para já é um jogo para 2 jogadores. Já existe uma versão que é o Classic 4, que é para 4 jogadores. E em que é que consiste? Eu acho que já toda a gente ouviu falar e eu acho que já toda a gente jogou air hockey na vida, algures. E aquilo... Vou só tentar fazer aqui umas pequenas comparações. No air hockey, ou seja lá como for que se diga isto em português, nós temos uma espécie de um taco, ou lá o que é, e depois nós tentamos mandar o disco contra a baliza adversária para marcar pontos, etc. O Classic é parecido, só que não é com um taco que nós andamos a mexer por cima da mesa, é com um taco bastante mais pequenino e é por baixo da mesa, e aquilo é magnético, aquilo é espetacular, só por ser magnético já é giro. A sério, aquilo só por ser magnético já é engraçado, e tem uma bola e o objetivo é realmente colocarmos essa bola numa zona redonda do outro lado da mesa. Pontuamos se conseguirmos fazer isso. Existem também umas bolachas, acho que aquilo se chama bolachas em português, que também são magnéticas e que se colecionarmos 2 também perdemos 1 ponto. Ganha quem chegar aos 6 pontos, se não me engano. Porquê que eu trouxe este jogo? O jogo para já é super simples e é super divertido, mas eu trouxe este jogo porque existe uma Federação Internacional de Classic. Fantástico. Há uma Federação Internacional de Classic que tem regulamentação própria, código de conduta, etc., com regras muito bem definidas. Existem campeonatos do mundo de Classic. Procurem no YouTube por Classic World Championships. A sério, é um ambiente que nós ficamos naquela de... Epá, isto parece um jogo de futebol, mas com uma mesa minúscula de um jogo de tabuleiro. Quer dizer, é ridículo o aparato que é para um joguinho que é só mandar com um taco, só, entre aspas, de mandar com um taco com uma bola para dentro. Bom, é ridículo. Ridículo. É a única palavra que me aparece. Pronto, ok, brutal também é outra, sim, é verdade. E uma curiosidade é que o criador do Flamme Rouge, o Sr. Asger Granerud, é um dos melhores jogadores de Classic do mundo. E engraçado. É espetacular porque num desses vídeos eu fui à procura e vê-se lá o senhor, com certeza, mas super concentradíssimo ali, e aquilo tem toda uma estratégia e toda uma tática que eu não fazia ideia. Aquilo parece realmente uma coisa a séria, que o esconder a bola, ou meter a bola mais para um lado, mais para o outro, não sei o quê, para depois aproveitar o ângulo para... Aquilo é muito à frente. É preciso habilidade. É como nos matraquilhos. Isto não é qualquer um que consegue. Completamente. E, portanto, é essa a minha sugestão, é o Classic. Muito obrigado, Miguel. Sabem que, para quem nos está a ouvir, há uns vídeos muito giros, tipo do top win goals, tipo os últimos pontos dos torneios, e há compilações dessas, que é assim coisas incríveis. Aquela malta mata-se mesmo a jogar e faz assim uns golos assim com tabelas
daquelas assim malucas e umas coisas em slow motion e cenas assim. Mas olha, que é esse tipo de coisas que faz crescer a própria popularidade do jogo. verdade. Não é? Sim, verdade. Muito giro, clássico. Muito obrigado, Miguel. Então, e o jogo que vos trago é um jogo que eu explico várias vezes, por acaso, nos nossos eventos. Até é um jogo que eu gosto bastante, é um jogo até para 2 jogadores. Eu tive a oportunidade até e o gosto de apresentá-lo a um antigo manager meu, num evento que a Dice Cultural estava a fazer com ele, em que ele estava a contar um pouco, até muito ligado ao tópico 2, que das competições e tudo. Ele estava a partilhar como é que era ir para os torneios de xadrez e como é que foi, como é que era se tornar quase profissional de xadrez na altura, e até pronto, foi ali o momento que ele teve de decidir, que é o Bruno Ribeiro, que foi meu manager, e houve um caminho da vida dele que levou a ser meu manager, poderia ter sido por outro caminho, que ele era se calhar grã-mestre hoje de xadrez. E eu apresentei-lhe o Camisado. Camisado é um jogo de 2008, criado por Peter Burley e publicado pela própria editora, Burley Games. É um jogo abstrato, um jogo de estratégia, e eu trouxe-o porque, à primeira vista, até parece um jogo de xadrez, e foi até por causa disso que até lhe disse: olha, tu queres ver assim uma coisa um bocadinho diferente, que parece xadrez mas não é? E ele ficou, por acaso, até achou bastante piada à mecânica, porque o objetivo naquele jogo em particular, todas as peças movem-se da mesma forma e tem que se chegar com a peça, no fundo, à primeira linha, que seria a última do tabuleiro, que é igual a um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro quadriculado, a chegar a essa linha do adversário. Chegar com a minha peça, uma peça qualquer, essa linha dá-me a vitória dessa ronda. Depois temos assim umas mecânicas muito engraçadas. Eu normalmente, quando explico o jogo às pessoas, explico-lhes até aqui, mas o jogo depois tem uma progressão em que nós depois pomos um marcador em cima de uma peça, e depois até o jogo ainda se torna, na minha opinião, até se torna mais interessante, porque depois podemos empurrar peças as peças que conseguimos levar ao campo do adversário, não é? À primeira linha do adversário, tornam-se um bocadinho mais fortes, ganham uma mecânica nova de conseguirem empurrar. E depois, efetivamente, depois aquilo em torneio, nós temos que chegar com peças diferentes no fundo, esta condição de vitória, para conseguir transformar várias, e aí ganhamos o jogo ao fim de muitas rondas. O jogo não é muito demorado, depende também da experiência de cada jogador. Pode ser, nas primeiras iterações, confesso que quando deixo este jogo para as pessoas jogarem nos nossos eventos, elas perdem ali um bocadinho de tempo, porque pronto, não conseguem fechar o jogo. É um bocado como o xadrez, se calhar, nesse aspecto. Se nós soubermos quando aquilo está naquele ponto, se soubermos fechar o jogo rapidamente, o jogo é rápido. Se não soubermos e somos inexperientes, o jogo demora um bocadinho mais. É claramente um jogo easy to learn, fácil de aprender e muito difícil to master. E por isso isso é um jogo que me fascina. Fascina-me muito esse tipo de jogos em que eu consigo rapidamente entender as regras. Eu explico em minutos, e até vos explicava agora e vocês entendiam que as regras são fáceis, mas quando vocês começarem a entender, ok, é assim que se movem as peças e são todas iguais, então e agora como é que eu ganho isto? Como é que eu consigo rapidamente ganhar? E aí é que o jogo se torna, na minha opinião, muito interessante. Por isso é que, se calhar, eles criaram torneios mundiais do jogo. O jogo é facilmente é um contra um, por isso é um jogo muito fácil de se fazer torneios. E há torneios mundiais, até mesmo da MSO também, para Camisado. E por isso também o trago hoje. Trago porque eu gosto muito do jogo, divirto-me a jogá-lo. Acho extremamente competitivo. Acho que é daqueles jogos de estratégia abstratos que tem muita profundidade, e também, se vocês se nos estão a ouvir e já foram a algum evento, provavelmente já me viram a pô-lo na mesa para alguém que quisesse jogar um jogo a dois, e gostam de jogos assim mais abstratos. Então eu vou lá e lá vou eu. Se calhar a minha é esse, se calhar ao Bruno, se calhar será outro, mas a mim eu meto logo. Já vi o Marco a apresentar o jogo a algumas pessoas. Já. É isso, é o Camisado. Então, e é todo este o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. E claro, se já
entraram ou até mesmo estão a pensar em entrar em algum torneio internacional, principalmente depois desta nossa conversa, então digam-nos isso. Gostavam, mas não sabem como? Também nos digam, façam essas perguntas. Nós estamos aqui para vos tentar ajudar também nesse caminho. Se conheciam estes jogos competitivos ou então ficaram de um momento para o outro aqui com um mundo novo aberto, então, claro, com o sangue na guerra para entrar nessas competições, então deixem-nos um comentário aqui nas redes sociais. Nós adorávamos ouvir isso. Deixem também, claro, as vossas respostas a todas estas questões, ou no WhatsApp da Dice Cultural, ou então no Facebook da Dice Cultural, para nós continuarmos esta conversa. Podem também usar o nosso e-mail para nos deixarem algum feedback, ideias, comentários. Basta nos deixarem um e-mail para podcast@dicecultural.org. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nunca nenhum dos nossos episódios, e se gostaram mesmo muito do episódio, então não se esqueçam de partilhar. Ajudem-nos a fazer chegar este conteúdo aos vossos amigos e à vossa família. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa altamente competitiva, não é? Como sempre, e como é evidente, eu ganhei, nós três que eu ganhei, está aqui. É um prazer imenso gravar estes episódios com o vosso malta. Obrigado. Na verdade, quem ganhou efetivamente, sem dúvida, com uma avada 20-0 neste episódio, foi o nosso fantástico convidado, o grande Ricardo Jorge Gomes. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Não ganha nada. Ricardo ganhou experiência, muita experiência, e conversámos coisas bastante interessantes. E é quando se conversa com pessoas que não têm contacto com esta realidade que vemos o quanto ainda é possível evoluir e onde temos que chegar para trazer novas pessoas para este tipo de iniciativas, porque as novas pessoas são sem dúvida o carvão para pôr a máquina a funcionar. Sem dúvida, eu fiquei altamente fascinado, não só pelas tuas histórias, pela experiência, pela forma fantástica e gráfica com que conseguiste passar as imagens. Pô, Ricardo, acho que os nossos ouvintes estão todos altamente motivados, espero eu, para se tornarem também os próximos grandes board gamers profissionais, que a gente vai ter que bater aí muita gente aí nesses torneios. Muito obrigado, Ricardo, pela partilha. Um dia o Ricardo tem que fazer um podcast só com episódios da vida dele nestes eventos, porque ele é muito gráfico a contar as histórias e é muito interessante. Tenho de dizer que eu achei um piadão às tuas histórias e imagino que hajam muitas mais. És muito bom a contar histórias, digo-te já. Eu subscrevia já, sem dúvida. Eu ainda estou com a história do castelo. Muito bom. Se ainda não seguem o Ricardo, deviam. Se não seguem o nosso parceiro de Vir, então também deviam. E por isso é só clicarem nos links que temos aqui na descrição deste episódio para seguirem tudo e vocês não se vão arrepender, de certeza. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Podem seguir-nos a partir do nosso site, dicecultural.org. Tem os links todos para o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Instagram aqui na nossa descrição, e claro, para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro com a Dice Cultural para todo o conteúdo escrito. Às sextas-feiras, já sabem, o nosso Discord está sempre aberto para jogatanas à sexta-feira ao final do dia, para acabarmos a semana em beleza. Juntem-se a nós, têm um link para o Discord aqui na descrição do podcast. Por nós, estaremos cá no próximo episódio, como já é hábito, para falar sobre como é que nós aprendemos a jogar jogos de tabuleiro. Mais um episódio que promete muitas idas ao nosso confessionário e que de certeza que não vão querer perder. Muito obrigado a todos por estarem desse lado e pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Muito boas jogatanas, malta, e até ao próximo episódio. Um grande abraço, malta. Até à próxima. Tchau, pessoal. Adeus, boa noite, obrigado.